Bom dia! Vamos às senhas diárias para hoje, dia 3 de novembro de 2022, uma quinta-feira. Eu vou logo dar o título para hoje. É um título que tem a ver com principalmente o texto do Novo Testamento, que é de 1 Coríntios, e tem a ver com uma discussão. Até onde eu sei, existe em todos os lugares, em todos os tempos. E muito necessário para a gente refletir no nosso país, no contexto desse momento da discussão política, social em todo o planeta e no Brasil, onde há uma tendência de voltar a um tipo de sociedade super controlada, que chega a ser oprimida por uma visão de mundo muito controladora, reacionária, que quer colocar sob controle de um certo grupo legalista e moralista, muitas vezes vinculado esse grupo moralista e legalista a uma religiosidade cristã de extrema-direita, muçulmana de extrema-direita, judaica de extrema-direita, que quer um tipo de sociedade que quer controlar as pessoas. E a outra posição, a posição progressista, contrária a essa controladora, é a de ter uma sociedade onde haja princípios mínimos, sim, legais, esses princípios escolhidos como leis pelo conjunto da sociedade e que visam uma maior facilidade de produção de pensamentos mais livres, mais espontâneos, mais humanos. Não só pensamentos, mas comportamentos também. Então são duas posições bem opostas e que é necessário se discutir. Então, tanto dentro da igreja, na teologia, digamos, inclusive, como na sociedade, na política. Então, o título que eu vou dar serve para a base para uma reflexão que nos ajude a esclarecer essa dúvida. E o título que eu dou é Toda Ordem e Toda Organização só tem sentido se baseadas no amor pelo progresso de todos e todas. Não pode qualquer ordem, organização, leis, normas, não tem sentido por si mesmo, por alguém achar que é divino, por alguém achar que é melhor, só tem sentido se baseadas no amor por todos, no amor pelo progresso de todos e todas, e não só porque está na cabeça de um grupo. Então vamos lá, nós vamos ver isso principalmente no texto de 1 Coríntios. Primeiro versículo para hoje vem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 25. Quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados,
eu me santificarei entre eles, diante das nações. Quando eu congregar a casa de Israel, pense nisso no sentido do povo de Deus, tá? Mas lá no Antigo Testamento eu estou pensando nisso mesmo. O povo de Israel sempre está espalhado para tudo que é lugar, porque vivia em guerra. E ele diz que juntar esse povo, que era para ser a bênção das nações, é um princípio, é um começo para esse povo voltar a ser o que era para ser, porque não conseguiu ser. Isso não é uma previsão do futuro, é só um desejo, juntar o povo de Deus. Mas não precisa ser no mesmo lugar. Hoje a gente chama de Israel de o povo de Deus, a igreja, então ela está em todo mundo, e ela deve se unir no seu objetivo, isso sim. E o segundo versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós somos esse povo chamado para ser bênção para todas as nações. E a oração foi feita por Helmut Gollwitzer. Viemos a Ti, Senhor nosso, cheio de gratidão, porque voltamos a ouvir a Tua promessa de Teu infindável amor. Tu amas a todos nós, Teu povo Israel, Tua igreja, o mundo inteiro. Quando sobrevém a tentação por causa do profundo sofrimento e da terrível desgraça em torno de nós, fala a nós que Teu amor jamais cessa. Quando vier a plenitude, permite que vejamos o que Teu amor sempre queria dizer. Vejamos o que Teu amor sempre queria, sempre quis e sempre quer dizer. A primeira leitura é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 33. Mas eu vou ler o 34 e 35 para ver onde nós estamos metidos. Ele vai muito bem até um certo ponto. Ele diz que tem que haver certa ordem dentro da igreja, certos respeitos uns aos outros. E está tudo bem até aí. Ele diz que coisa tem que ser organizada para que vocês se entendam e aprendam, mas tem um ponto ali onde ele mostra o terrível machismo da época, que nós vamos ver na leitura do Apocalipse também. E ele, Paulo, era um machista, era um fariseu. Tá? Paulo não precisa ser perfeito, tem coisas que ele escreve muito bem, e tem coisas onde ele assim, aquele legalismo machista sai dentro dele, e ele tinha problemas também na relação com as mulheres. Para mim, ele não interessa, mas ele, na minha opinião, ele tinha problemas com as mulheres, alguma coisa não funcionava bem nessa questão do apóstolo Paulo. Ele não se casou, não só por causa disso, mas ele tinha um problema na relação com as mulheres. Um legalista fariseu nesse ponto. Em outros ele vai muito bem. Então está escrito lá, 1 Coríntios 14, 26 a 35, era até 33, eu pus 34 e 35 porque é um desastre. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem no culto, cada um de vocês traz um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação daquela língua. Que tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar no máximo 2, 3, e alguém deve interpretar. Tem que ser traduzido. Não pode falar e deixar assim. Aqueles sons que ninguém entende.
Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, com Deus, qualquer coisa. Se for profeta, se trouxer profecia, fale no máximo 3, e outros julguem, interpretem cuidadosamente o que foi dito. Se ver, não sai acreditando, tem que interpretar, tem que julgar. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se primeiro, cada um fale de uma vez. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Cada um de sua vez. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eles têm que se ouvir e se interpretar. Não ficar gritando. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. E aí vem, né? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei farisaica. Se quiserem aprender uma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Coisa daquele tempo e da cabeça do apóstolo Paulo, que não conseguiu progredir nesse ponto. O que isso tem a ver com ordem na igreja? Desculpe, né? O Paulo era um grosso nesse ponto. O apóstolo Paulo. A segunda leitura vem de Apocalipse, capítulo 17, 1 a 6. Outra vez, todos os reis eram homens, e ele põe a culpa das mulheres. Era a cabeça do início do século I, naquela região machista, cruzes. Então, está escrito, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, aproximou-se, ele já falou dessas 7 taças antes, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Os reis eram homens, com quem os reis da terra se prostituíam, ela que vai ganhar culpa, que nem lá no Gênesis. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Eles é que eram gananciosos por riqueza. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição, Mistério em Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Botaram a culpa na mulher, para variar, né? Machistas. Vi que a mulher estava embriagada e com o sangue dos santos. Com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus, quando eu vi, fiquei admirado. Ora, todos os que perseguiam eles, todos os gananciosos, eram homens. As mulheres eram só oprimidas. Era muito machista naquela época, tá? Mas, vejam, o título que o Paulo queria pôr uma ordem baseada no progresso de todos. Ele queria pôr isso no culto, botou o machismo junto, tá? Mas toda ordem e organização só tem sentido ser baseadas no amor pelo progresso de todos e todas. Um bom dia.